Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo, com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de poder abrir esta semana maravilhosa com uma pessoa maravilhosa e extraordinária e que faz muito e que é dona de uma grande história dentro da área da farmácia aqui da nossa cidade. Falo dela, a farmacêutica e empresária Thaís França, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Doutora Thaís França, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra do tamanho da sua história e do tamanho da sua grandeza poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Thaís, para começar nosso bate-papo, antes de a gente poder entrar em todas as questões ligadas ao que você faz com bastante maestria há bastante tempo, no início ali dos anos 2000, o início dos anos 2000, coincidiu justamente com a minha fase de infância. E eu já era uma criança muito vidrada nos veículos de comunicação. E eu me recordo, Thaís, que nessa época, ali no início dos anos 2000, eu não lembro de ver nos veículos de comunicação o assunto saúde mental. Eu não via no programa da Globo, da Band, na SBT, eu não via esse assunto sendo debatido. Parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que todos nós, toda a sociedade, pudesse ficar em alerta a respeito desse assunto que hoje em dia está tão em voga na sociedade. E se tornou tão comum esse assunto de saúde mental que hoje em dia, em rodas de conversa com amigos, com familiares, com colegas de trabalho, hoje é comum você ver alguém nessas rodas de conversa, num bar, num restaurante ou em casa, alguém chegar pro outro e perguntar: e aí, como é que você tá? Como é que tá a sua cabeça? Feito esse pequeno preâmbulo, como é que você tá? Como é que tá a sua cabeça? Como é que foi o ano de 2024 e como é que você pretende, sonha que seja o ano de 2025? Ótimo. Então, realmente, assim, hoje em dia, né, a nossa cabeça é bem diferente de alguns anos atrás, né? Essa questão de ansiedade, Sim. Uma vida corrida, né? E assim, para mim também não é diferente. 2024, para mim, foi um ano extremamente desafiador, porque eu me vi, né, em uma posição que eu nunca vivi, mãe de primeira viagem. Então, assim, eu tenho uma filha, fez um ano no ano passado, e nesse meio tempo, assim, profissionalmente falando, eu sempre tive a minha irmã comigo no processo, né? A gente trabalha juntas e aí sempre tivemos uma outra. No ano passado, ela ganhou o bebê. Então, eu fiquei sozinha para cuidar de uma empresa com uma filha pequena. E, assim, eu vi que algumas coisas mudaram de ordem, sabe? As prioridades se inverteram. E isso serviu também para ver o que realmente importa nessa vida. Então, assim, foi um ano desafiador e eu vi que é possível passar por isso também. Claro, assim, eu tenho uma questão, assim, bem firme com Deus, sabe? Eu tenho uma religiosidade e uma confiança em Deus que é Ele que me sustenta e foi por isso que a gente conseguiu vencer. E para 2025, assim, eu tenho... eu vejo uma possibilidade que, ao meu ver, seria impossível, algo distante, e que já está acontecendo, sabe? No final do ano passado, eu fui chamada ainda para trabalhar para uma grande empresa de trabalhar com empresárias da área de estética mesmo, e como gerente, né, de mentorias. E assim, eu aceitei esse desafio e já estou trabalhando com elas. Hoje, além da minha clínica, eu ainda assessoro, né, mais 20 clínicas de estéticas. Legal. E assim, está sendo um desafio conciliar tudo. Mas, igual eu falei, a gente precisa se apoiar, se firmar em algo. Então, minha cabeça está boa, apesar de alguns surtos de vez em quando.
mas a minha cabeça está boa. Que legal Porque, ouvir isso. assim, eu tenho realmente, além de ter essa confiança mesmo em Deus, a minha família, né? Que é o suporte de tudo. Com certeza, e que é o mais importante. É o mais importante. Como é que era a Thaís França nos tempos de colégio estadual? Nossa, eu era muito quieta. Quieta Tímida? mesmo, tímida. Por incrível que pareça, eu tenho... Hoje, olha que interessante, eu tenho hoje... A minha secretária na clínica estudou na escola. E ela fala comigo, Thaís, eu não lembro de você. A gente estudou no mesmo período, né? Sim. Eram salas diferentes. Ela é amiga de pessoas que eu conheço. E aí, ela fala assim, gente, mas eu não lembro de você. Eu falei, gente, eu era quieta. Eu não era daquela, sabe? De aparecer demais. Era mais na minha. Mas é isso aí. Acho que hoje eu sou mais falante, mais pra frente do que antes. Se eu te chamasse para um podcast na época que você estudava no estadual, você não iria aceitar Pode nunca. ser que não. Pode ser que não. Eu costumo dizer que o tempo de escola, independentemente da geração que a pessoa possa pertencer, ou ter feito parte, ele é o tempo mais gostoso da vida. Pelo simples fato de que, durante o tempo escolar, podemos dizer assim, nós não tivemos a responsabilidade ou as responsabilidades da chamada vida adulta. Sim. Nossa única responsabilidade era o quê? Passar de ano. Ponto final. Feita essa pequena introdução, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que, quando você passa em frente ao colégio estadual aqui em Governador Valadares, vem na sua cabeça na hora. Olha, eu lembro, assim, das fases com as amigas, né? Que, igual a gente comentou antes, eu tenho um grupo de amigas que até hoje são mais de 17 anos de amizade. E, assim, eu lembro que era isso aí, era ir para a escola para encontrar com elas. E a gente fazia de tudo lá. Fazia de tudo lá. Até, por exemplo, nas aulas chatas, vamos dormir? Vamos. Juntava as cadeiras, as duas deitavam, dormiam. E, assim, o que marcou mesmo, e até hoje é engraçado, e até hoje acompanha a gente, é uma mania que a gente tinha de pirulito. A gente comprava um pacote de pirulito e chupava o pirulito a aula inteira. Graças a Deus os dentes estão bons. Sobreviveram a isso. E até hoje, você acredita? Vai festa de aniversário, sempre tem um pirulito. Assim, é uma coisa inconsciente. Sim. A gente não lembra, sabe? Mas todo mundo tem um pirulito na festa de aniversário. Então, assim, era um momento igual você falou. A gente não tinha grandes responsabilidades. Sim. Era só realmente curtir aquela fase. A gente tinha a obrigação de passar de ano. Exato. Graças a Deus, sempre passei sem importa. Recuperação, né? Mas essa época aí era muito gostosa mesmo. A farmácia que te escolheu ou você que escolheu o curso de farmácia para sua vida? Então, eu acho que, na verdade, foi Deus que me encaminhou. Porque a realidade é que não era o curso que eu queria fazer. Eu não queria, nunca tinha passado pela minha cabeça. E aí, eu precisava, né? Chegou ali, terceiro ano, eu precisava escolher o que eu queria. A única coisa que eu sabia que eu queria era a área da saúde. Isso já era definido. Sim. Só que aí, como eu sempre vou citar o nome da minha irmã, né? Porque a gente sempre foi muito unida. A gente tem uma diferença de 1 ano e meio só, 1 ano e 4 meses. Então, a gente viveu quase tudo juntas mesmo, né? E aí, ela formou primeiro, terceiro ano, ela já é decidida. Bateu o martelo, eu quero biomedicina. Aí, na época, não tinha biomedicina aqui, só o lugar mais perto era Ipatinga. Sim. E ela decidiu ir. E não tinha como mudar a cabeça dela. Não, eu vou, e foi. Nisso, meu pai, na época, morava nos Estados Unidos, como poucos de Governador Valadares. Ele morava lá e então era eu, a minha irmã e minha mãe. Sim. Quando a minha irmã foi para Ipatinga, a minha mãe é muito grudada, muito apegada a nós, né? Ela ficou numa depressão pesada. E aí eu fiquei com ela até terminar o terceiro ano. Sim. Quando eu terminei o terceiro ano, o que eu queria era odonto. Mas, pelas condições ali do momento, não tinha como fazer. E minha irmã estando longe, o que eu pensei? Agora, me resta o quê? Eu vou ter que ir para lá, porque minha mãe Sim. não estava bem. Então, eu tive que ir por eliminação.
fui para eliminação e vendo ali das matérias o que eu gostava. E encontrei farmácia. Falei, acho que dá. Farmácia dá certo. E fiz a farmácia. Hoje, eu vejo que, assim, se eu tivesse feito odonto, eu estaria no mesmo lugar que eu estou hoje, mexendo com harmonização facial, sabe? Então, assim, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então, assim, essa foi uma das muitas coisas que ele fez e me encaminhou, sabe? Então, assim, não foi o curso que eu queria, mas hoje eu trabalho com o que eu iria escolher também. Eu tenho certeza que se eu tivesse em odonto, faria a mesma coisa. Mediante a tudo que você falou, eu posso considerar, e me corrija se eu estiver errado, que você foi uma pessoa escolhida para poder estar na área da farmácia. E pelo fato de você ter sido escolhida, como você mesmo disse na sua última explanação, a priori não era o curso que você queria. Você sonhava com odontologia. Dentro do curso de farmácia na faculdade, qual foi o momento, qual foi o período, qual foi o dia, qual foi o ano que em uma determinada aula, que em uma determinada conversa com algum professor, com a coordenadora ou coordenador do curso, a Thaís França, depois desse momento, chegou em casa, parou e pensou, é isso que eu quero pro resto da minha vida? Olha, engraçado, tá? Porque, para falar a verdade, não teve esse momento. Eu fiz e, assim, sempre gostei muito dessa área de beleza mesmo, sabe? Sempre fui muito vaidosa, isso desde criança. Então, assim, para te falar a verdade, quando eu olhei a grade do curso, eu vi lá no 8º período, cosmetologia. Eu falei, gente, eu vou até eu chegar lá nesse negócio. Eu acho que é a parte que eu vou gostar do curso. E aí foi. Realmente era uma área muito bacana, sabe? Da cosmetologia. Só que é algo que é mais indústria. E a gente sabe que aqui não tem uma indústria, assim, de cosméticos, né? Aí tinha em Ipatinga, até um amigo meu de turma, o tio dele era o dono daquela Barrominas. Sim. E aí, assim, eu via possibilidades, mas, sinceramente, não foi o que me encantou realmente, sabe? E aí eu lembro que no final do curso, assim, no último período, o coordenador do curso foi na sala e foi bater aquele papo, né, com os alunos que iam se formar. Sim. E aí ele falou a seguinte frase: gente, não pensem que vocês vão sair, vocês vão ganhar dinheiro. Farmácia hoje tá assim, tá? Ele foi falando todos os defeitos do mercado. Aí eu pensei assim, o que eu fui arrumar na minha vida? Eu perdi 4 anos, gente, para ele chegar aqui e falar que não vai dar certo. E aí, assim, eu fiquei arrasada. Mas, ainda assim, fui para as áreas que eu mais gostava, que foi análises clínicas. Então, eu comecei a trabalhar aqui em Valadares. Assim que eu formei, eu vim embora. E aí, comecei a trabalhar em laboratório de análises clínicas, até que surgiu a possibilidade de uma especialização em estética avançada. Porque até então não existia, entendeu? Para farmácia. E aí, quando abriu a turma, de novo a minha irmã veio. Thaís, você viu? Abriu a turma, abriu especialidade para farmácia, para farmacêutico. Vamos fazer? Porque biomédico já podia. Sim. Aí eu falei assim, vamos. Em BH, aí a gente foi. Ficamos 1 ano e meio fazendo, né, a pós-graduação lá. E aí, a gente já saiu de lá, dentro dessa área, entendeu? Aí foi o momento que eu me encontrei. Até então, eu estava operando por instrumento. E em relação ao seu início já formada, você fez o curso de farmácia e depois de 4 anos adentrou no mercado de trabalho. E todo início de jornada em qualquer segmento profissional, ele é muito desafiador, Sim. ele é muito difícil, porque é um momento único nas nossas vidas. Qual foi o principal desafio que você teve no início da sua jornada como farmacêutica formada? Então, sem dúvidas, o fato da gente formar. E assim, não tenho a questão da mulher em si, né? Só para falar disso, é muito complicado, porque eu me vi num cenário, assim, vivendo algo que muitas pessoas falam e a gente acha, às vezes, que é distante, né, de nós, que não vai acontecer. Mas comigo, assim, 2 pontos bem difíceis. O primeiro é a falta de experiência. É aquela velha frase, como querem experiência se ninguém quer dar a experiência, né?
Então, como a gente sai cru, as pessoas não te dão valor por isso, né? Você nunca trabalhou, então você se sujeita a certos cargos. Então, o meu primeiro emprego, eu fui contratada como farmacêutica, mas eu era, como se diz, tratada ali, eu recebia como técnica. Sim. E isso até ter ali uma experiência, né? Aceitei, porque eu acho que toda oportunidade é bem-vinda, Claro. né? E a gente precisa se inserir no mercado de trabalho. Porém, teve um segundo momento que eu vivi nesse trabalho em que a dona, né, do laboratório, ela falou comigo assim, que ela ia contratar um outro farmacêutico, porque um homem, ele leva mais credibilidade, sabe? Mais autonomia, mais autoridade. E isso aí foi, assim, a gota d'água para mim. Continuei trabalhando lá. A pior parte é que eu era bioquímica, eu fazia todo o serviço de bioquímica, mas quem assinava era ele, e era ele que levava para o paciente, por ser homem, por ser mais velho. Na época eu tinha 23 anos, mais ou menos, né? E ele tinha 30, então ele levava mais seriedade. E assim, eu fiquei arrasada, porque eu ficava lá até tarde, eu trabalhava, quando dava algum problema em aparelho, eu ficava até mais de 7 horas lá resolvendo, todo mundo ia embora às 5 da tarde, eu ficava, e assim, não fui reconhecida, sabe? Então, quando eu vi a oportunidade realmente de ter algo meu, daí eu acredito que seja, sabe? Sim. Essa minha vontade, não, eu vou ter o meu, porque no meu, como se diz, eu vou ser reconhecida, entendeu? Então, no fundo, foi isso. Mas não foi fácil, não foi um período assim que eu tenho saudades, não. E até pegando um gancho nisso que você acabou de falar, em relação a toda essa dificuldade que você passou no início da sua jornada já formada como farmacêutica. E pegando tudo isso que você relatou agora e transportando para os tempos atuais, em pleno fevereiro de 2025, já há quase 7 anos você é dona do seu próprio negócio, de uma empresa, né? No caso, você é dona de uma empresa que é voltada para tudo aquilo que você aprendeu lá atrás na faculdade. E como você mesma disse, o seu sonho era ter um negócio para chamar de seu. E há mais de 7 anos, há quase 7 anos, há quase uma década, você é dona de uma empresa que tem a responsabilidade, acima de tudo, de cuidar de outras pessoas, através da beleza, através da estética. Como é que surgiu esse sonho na sua vida que foi realizado? Então, eu acho que justamente pelas experiências, né? Eu falo assim, eu acho que as experiências que a gente tem na vida, elas traçam o nosso futuro, né? Claro que a gente precisa de ação para que isso aconteça. Então, assim, em alguns momentos, a gente precisa de uma pessoa para virar e falar assim, vamos lá? Você consegue? E eu tenho a minha irmã para isso, sabe? Foi ela que virou para mim e falou assim, olha, você tem coragem de pegar a clínica? Se você tiver, eu pego. Que legal. Então, assim, eu acho que o que me trouxe até aqui, além da ação, foi ter alguém para me puxar, sabe? Sempre fui uma pessoa indecisa. Nossa, é assim, tudo para mim é uma novela. Sim. Escolher as coisas, sabe? Se você quiser que eu demore em algo, me dê opções. Então, assim, eu sempre fui assim, sabe? De pensar muito, ai, será? E ter ela comigo é crucial, foi crucial para chegar onde a gente chegou, sabe? Então, assim, o momento que me fez abrir os olhos foi quando ela sempre falava, vamos. Não, Thaís, vai dar certo. Não, vamos. Entendeu? Então, assim, eu sempre tive ela comigo e eu acho que isso aí foi o meu divisor de águas mesmo. Falamos anteriormente sobre os desafios que você teve no início da sua jornada como profissional formada. E os desafios como uma empresária na área da farmácia, quais foram? Então, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Igual eu te falei, assim, a gente iniciou no susto,
né? Então, sem nenhuma programação, nenhum preparo, a gente não tinha uma reserva financeira. Essa amiga nossa, né? Sim. Que a gente pegou a clínica dela, ela foi assim, e até hoje é um anjo, porque as condições que ela deu pra gente no momento foram, assim, cruciais. Então, assim, a gente entrou sem nada. E, assim, o desafio começou desde o primeiro dia, porque a conta chega. Então, assim, eu também acredito que eu tive ali um pensamento, uma expertise de saber lidar com o financeiro. Então, eu consegui, sabe, com metas ali, crescer no capital de giro, sabe, para trazer uma estabilidade. Mas isso eu falo que não foi fácil. E foi em torno de 1 ano e meio, sabe? Só trabalhando para crescer a empresa, sem ver a sombra do dinheiro. E também para isso a gente precisou, né, da ajuda dos nossos maridos, né? Então eles deram ali condições para que a gente ficasse por conta de fazer dar certo. Sim. E deu certo, graças a Deus deu certo. Hoje, quando eu penso na figura de uma farmacêutica, me vem totalmente na cabeça a ideia de ser uma profissional muito ligada à área da beleza, através da estética. Tanto é que existem pós-graduações, especializações voltadas exclusivamente para uma pessoa que formou no curso de farmácia se adentrar nessa área da estética como um todo através dessa especialização. Como é o seu caso, por exemplo. Sim. Você é pós-graduada na área da estética e pode muito bem falar com muita propriedade a respeito de todo esse momento vivido por vocês, profissionais da área da farmácia. Em relação ao que você faz nos tempos atuais, vivemos a era dos procedimentos estéticos. Por quê? Olha, eu acho que hoje as pessoas se importam muito mais com o exterior, né? Então, assim, eu acho que pode ter muitas razões para uma pessoa procurar um procedimento, né, estético. Mas eu acho que o principal deles e o que eu tento trazer, né, nos meus atendimentos, nos meus trabalhos mesmo, é trazer o bem-estar, a autoestima. Eu acho que a gente tem que viver gostando do que vê, sabe? Não adianta, às vezes todo mundo tem algo que incomoda, mas se é possível melhorar, você não faz ideia o bem que isso faz, sabe? O bem que faz você acordar mesmo igual eu no meu cenário de mãe, cansada, sem dormir direito, se olhar no espelho e realmente se ver. Sim. Porque hoje em dia as pessoas vivem na correria mesmo e poucas vezes a gente faz algo por nós mesmos, né? Então, eu acho que a estética, ela vem para também trazer, sabe, esse sentir, esse se sentir, esse se ver. Mas, claro, existem os exageros, né? Então, às vezes as pessoas vão atrás de um procedimento estético para suprir algo, né, que às vezes tem, mas que está lá dentro. Então, assim, a gente vê de tudo um pouco aí na estética, né? Eu ainda sou bem da linha do natural, prezo pela naturalidade, eu acho que isso faz total diferença, mas os exageros que a gente vê, muitas vezes, vêm por uma falta interna e não externa, sabe? A pessoa para de se ver e, com isso, ela começa a apostar em outras coisas. Então, assim, não é nem à toa que o nome da clínica é Equilíbrio. Eu acho que tem que ser um equilíbrio, né, entre tudo. Não é só o externo, mas é a junção do seu interior com o seu exterior. Isso tem que estar em equilíbrio. Senão, a gente entra em desarmonia e não em harmonia, né? Então, eu acho que é isso. As pessoas precisam colocar um pouquinho o pé no chão e a mão na consciência do que estão buscando. Em busca de quê? Porque da mesma forma que pode ser muito bom, né, o procedimento estético, ele pode ser também ruim para a pessoa. Quais são os procedimentos que uma farmacêutica pode fazer? Então, essa questão, ela é complexa. Por quê? Vem a parte dos injetáveis,
né? Porque desde um farmacêutico que trabalha dentro de uma drogaria, Sim. no balcão, ele faz aplicações injetáveis, né? Aí entra o lado da estética, que também lida com procedimentos injetáveis. E aí, quando a gente fala de procedimentos estéticos injetáveis para não médicos, na nossa classe ali de farmacêuticos, são os procedimentos não invasivos. E aí, se a gente for pensar o que seria um procedimento não invasivo, na teoria, são aqueles que atingem órgãos. Então, a gente não faz esse tipo de procedimento, entendeu? Mas os injetáveis, no geral, é autorizado a realização, entende? Mas são, assim, detalhes bem complexos que envolvem aí as classes. Você, Thaís França, tem o poder e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de mudar o dia de uma pessoa ou até mesmo de mudar a vida de uma figura feminina que entra no seu espaço e entrega toda a confiança do mundo no seu trabalho para que você possa exercer a sua profissão da melhor maneira possível e que talvez uma das partes mais lindas no seu trabalho é justamente fornecer autoestima na vida de quem pode estar com a sua autoestima baixa. Sim. Podemos dizer assim. Como é isso para você? O que passa na sua cabeça saber que você acaba sendo um instrumento de fornecimento de autoestimas na vida de inúmeras mulheres? É uma responsabilidade tremenda, porque é igual você falou, a pessoa confiou, né? Ela confia a mim o que ela deseja, é um sonho, né? Então, assim, eu falo que eu não trabalho com estética, eu trabalho com sonhos, eu trabalho com resultados. Então, assim, a responsabilidade realmente é grande de conseguir entregar aquilo que o paciente quer. E isso tem que ser muito conversado, sabe? Por isso, assim, a banalização da estética, eu acho algo muito perigoso, porque você pode, assim como você falou, melhorar a vida de alguém, mas você pode também frustrar, Exato. Né? Então, a gente precisa ter isso bem alinhado com o paciente. Não trabalho com essa linha de promessas impossíveis, porque não existe. O 100% não existe, né? Então, a gente precisa colocar isso na balança. E, assim, eu sou sempre muito clara, sabe? Nos meus atendimentos. O que pode, o que dá. O que não dá, não dá. Então, eu tento passar isso para eles. Como você falou anteriormente, na sua penúltima explanação, a respeito da busca pelo equilíbrio. E aí faz até relação com o nome da sua empresa. Sim. E na era dos procedimentos estéticos, nós vemos aí nos veículos de comunicação, na internet então nem se fala, no Instagram da vida, TikTok, inúmeros procedimentos que por algum motivo não dão certo. E aí tem o não dar certo no sentido de ficar algo muito antinatural, podemos colocar assim, e tem o outro lado também, de às vezes por incompetência do profissional que ali está fazendo ou que fez esse procedimento, acarretar até mesmo em problemas Sim. na saúde do paciente, de uma paciente. Sobre a busca pela naturalidade, quando a gente vê, Thaís, algo muito fora do comum, algum procedimento que fugiu muito do natural, é culpa, entre aspas, obviamente, do profissional ou também tem a culpa, podemos dizer assim, do paciente que quer algo muito exagerado, muito extraordinário para poder chamar muita atenção? Então, como eu disse, né, é preciso muita conversa para a decisão de cada procedimento, né? Mas eu acredito também que a gente precisa buscar profissionais com o mesmo perfil nosso, sabe? Não adianta, por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalho com estética, não tenho grandes mudanças no meu rosto. Não adianta, às vezes, eu procurar um profissional que já tenha o hábito de fazer grandes transformações, sabe? Às vezes, pode ser um excelente profissional, mas o que ele vai me entregar pode não ser o que eu estou
estou preparada para ver no espelho. E aí vem o arrependimento, né? Por que que eu fiz isso? Estava bom, eu achava que estava ruim e agora ficou pior. Então, assim, eu acho que a dica que eu sempre dou é buscar um profissional que tenha o mesmo perfil que o seu, sabe? Que faça algo na linha do que você gosta, porque a chance de erro é grande. Já atendi uma paciente, um exemplo, que ela queria fazer o lábio. Beleza, fiz uma indicação de quantidade para ela. Sim. E aí ela virou e falou assim, nossa, eu fui numa outra consulta e ela me indicou X, tipo assim, uma quantidade 5 vezes mais do que eu tinha passado para ela. E aí eu falei assim com ela, mas queria fazer outros pontos, tá? Não era só a boca. Ia fazer outros pontos. Aí eu falei com ela, mas o que que te incomoda? Ah, eu queria só a boca. E a menina linda, linda, que dava até medo de mexer, Sim. de tão bonita que era. Eu falei, mas o que que te incomoda realmente? Ah, eu queria só a boca. Eu falei, então você vai fazer a boca. Você não vai fazer as outras partes. Exato. Você entende? Então, assim, não é que o profissional é ruim. Não. É porque não é o perfil de paciente ali. Ela não tinha o perfil daquela profissional que ela buscou. Então, às vezes a pessoa ela vai ter um olhar, porque nós que trabalhamos com isso, temos um olhar mais clínico. A gente vai olhar e vai falar, eu estou te olhando aqui e vendo vários pontos, mas não vou chegar para você e falar, olha, você precisa fazer isso, isso e isso. Às vezes isso não te incomoda, entendeu? Então eu sigo muito essa linha. Eu acho que é ouvir. A gente precisa mais ouvir do que falar. A gente está aqui para melhorar a autoestima do outro e não a minha, não troféu para mim. Eu quero que ele se sinta bem, né? Que ela se sinta bem. Então, eu vou trabalhar nos pontos que incomodam ela e não a mim. Dentro da sua realidade como profissional, qual que é, ou qual foi, melhor dizendo, e por que que eu vou chegar nessa seguinte indagação? Como nós dissemos anteriormente, você tem a capacidade, o poder e a responsabilidade de mudar uma outra vida, de realçar uma outra autoestima de uma outra pessoa. Imagino que ao longo desses quase 7 anos, inúmeras pessoas, milhares de mulheres, já pegaram toda a sua confiança, colocaram no potinho e entregaram na sua mão. E você deve ter consigo inúmeras histórias marcantes, justamente dessas pessoas que foram até a sua clínica e depositaram toda a confiança do mundo no seu trabalho para saírem dali com as suas autoestimas realçadas ou modificadas. Feita essa pequena introdução, qual que é a grande história que você carrega consigo e carregará eternamente de alguém que chegou lá e mudou a sua própria vida através do seu trabalho e por algum motivo ou outro essa história te marcou? Tem algum relato desse? Olha, eu tenho de uma paciente que ela está com a gente desde quando a gente começou. Sim. Desde antes da clínica ser nossa. E assim, ela permaneceu lá e ela sempre fala, sempre que ela vai, ela fala, eu só faço com vocês, eu só confio em vocês. Legal. Eu não faço em outro lugar. E assim, é muito bom ver isso, sabe? Ouvir isso, porque é o que você disse, é a confiança, né? E saber, e se a gente pega uma foto dela de antes, de quando ela começou e a de hoje, é surreal. São pessoas totalmente diferentes, sabe? E assim, hoje não só ela, mas como o marido também, os dois sempre vão juntos. Legal. Então, assim, é um privilégio realmente ver que a gente tem, durante tanto tempo, alguém que confia no seu trabalho, sabe? Então, assim, ela é a top 1 da clínica que a gente sempre lembra. Inclusive, até a minha mãe, quando a gente fala é ela? Eu falei, é ela mesmo. Então, assim, ela realmente está marcada na história da clínica. Em relação à sua vida como profissional e também como empresária, qual foi o grande sonho que você já realizou sendo farmacêutica estética? Você fala dentro da empresa? Algum sonho que você já realizou dentro da sua profissão? Pode ser já com a empresa, pode ter sido antes. Olha, eu acho que esse momento, por mais difícil que esteja sendo, difícil não, desafiador, né? Por mais desafiador que esteja sendo viver a maternidade e a profissão ao mesmo tempo, eu acho que essa fase é a melhor que eu estou vivendo, sabe?
Porque realmente, assim, é igual eu falei no início, eu estou indo em lugares que eu achava que não seria possível. Falando, assim, com mulheres do Brasil todo, Sim. sabe? Que isso antes nem passava pela minha cabeça. Então, o momento de hoje realmente é algo que eu não imaginava viver. Qual é o grande sonho que você almeja realizar como farmacêutica? Olha, sonhos. É difícil falar de sonho, né? Porque quando a gente pensa assim no profissional, Sim. aí eu penso assim, na verdade, eu nunca tive o desejo de ter uma clínica grande, por incrível que pareça. Eu Sim. nunca quis ter uma clínica grande, com muitos profissionais. Meu desejo é ter a minha clínica, eu e minha irmã, como as profissionais da clínica, e é o que a gente tem hoje. Mas, assim, ter uma pessoa de confiança lá dentro também para trabalhar com a gente, sabe? Para isso aí conseguir proporcionar momentos fora da clínica, Sim. um pouquinho, porque assim, é muito difícil pra gente, às vezes, fazer uma viagem juntas, sabe? Por questão de família mesmo. Eu queria ter mais liberdade de momentos em família. Porque hoje depende de nós duas, entende? Então, assim, é um sonho, mas ao mesmo tempo eu sou bem apegada. Por isso que eu falei, ter sonho, é difícil falar de sonhos. Eu sou apegada ali, sabe? Mas eu acho que seria muito bom ter uma pessoa que seria uma extensão de nós duas. Eu costumo dizer que a nossa vida se parece com um livro, né? Uhum. Ou como os livros. E todo livro que se preze, ele tem páginas, tem capítulos, tem o título, tem a conclusão, tem a introdução. E tem ali uma história que é contada. E a nossa vida, ela é uma história. Que todos os dias nós temos a responsabilidade, a incumbência de escrever uma página por dia no livro da nossa vida. E como eu disse anteriormente, todo livro que se preze, além de outras situações, ele também tem capítulos. E todos nós temos capítulos maravilhosos na nossa vida. Na vida profissional e na vida pessoal. Na sua vida profissional, por exemplo, quando você abriu a clínica, quando a clínica ficou para você e para sua irmã, imagino que deve ter sido um momento muito importante, porque ali delimitou uma nova era na sua jornada como profissional. E existem muitos capítulos da nossa vida profissional marcantes. Quando você se formou, já foi o primeiro passo na sua vida profissional. Em contrapartida, na nossa vida CPF, podemos dizer assim, nós também temos inúmeros capítulos marcantes. Só que eu costumo falar também que os capítulos da nossa vida pessoal, eles são ainda mais importantes pelo fato de que normalmente são feitos de pessoas únicas, marcantes, datas, anos muito especiais. E por isso que todos esses momentos que a gente vive acabam sendo muito especiais e muito marcantes. No livro da sua vida, como você classificaria o que aconteceu no dia 17 de junho de 2023? Sem sombra de dúvidas, o sábado mais importante da sua história aqui na Terra. É difícil. Difícil de escrever, tá? Assim, sem sombra de dúvidas, foi o dia que eu vivi e senti na pele, assim, o amor de Deus. Porque foi o dia do nascimento da Elisa e foi um dia difícil, porque nós passamos por uma situação complicada, sabe? Foi um parto de emergência e eu não podia fazer nada, né? Eu tinha que esperar e eu só rezava, pedia a Deus que desse certo. E, assim, foi o momento que eu realmente senti o amor dele, sabe? E vi, assim, a misericórdia dele acontecendo. A Elisa nasceu, graças a Deus, tudo bem. Mas eu quase perdi ela, a ponto de chegar no hospital, né? Naquela situação, precisando já de
ir para a cirurgia. E a médica, na hora que olhou o exame, Thaís, ela pode morrer a qualquer momento. Então, assim, foram momentos de tensão. E desde que ela nasceu, os 10 primeiros dias ainda foram muito desafiadores, porque era como se diz, era um medo de que algo acontecesse, sabe? Ela nasceu com hipoglicemia e a gente deram alta do hospital e eu não sabia, né? Assim, a gente sai com a cabeça num turbilhão. Sim. E eu quase perdi ela em casa na primeira noite. Então, assim, foi, como se diz, terrível. Foi um pesadelo. E aí, somente após 10 dias é que a gente respirou e viu que estava tudo bem, sabe? Então, assim, Deus foi muito bom comigo. E se antes eu já tinha como se diz, a gente, é até soberba falar que a gente tinha uma fé grande, porque não é, né? Mas se eu achava que eu tinha alguma fé antes, depois do nascimento dela, foi realmente, assim, o que me uniu de vez, assim, com Deus, sabe? Com Deus, Nossa Senhora. Eu, sem eles, não tem nada, sabe? Para mim, assim, é indescritível, realmente. Fazendo uma relação com tudo que vocês passaram nesse momento, que, como você mesma disse, por pouco não a perderam. E pensando que daqui a alguns meses ela vai completar 2 anos de vida e de muita Sim. saúde. Qual é o filme que passa na sua cabeça? Nossa, a maior história de amor que eu já vivi, sem dúvidas. É assim, é 100% de doação, sabe? E como que nós nos tornamos pessoas melhores depois dos filhos. Sim. Porque você abre mão de tudo. Igual eu te falei aqui com relação a sonhos, é tão difícil hoje pensar no profissional, sendo que eu tenho algo tão grande em casa, sabe? Então, assim, é que ela veio para me transformar, realmente. Além desse dia, né, dessa data, como eu disse, na nossa vida como CPF, versão CPF, nós temos várias situações, várias pessoas que são únicas, marcantes e especiais. E tem uma situação que envolve uma pessoa muito importante na sua vida que ela é muito impactante, imagino, para a sua história aqui na Terra, que é o fato de, e isso eu sei que já aconteceu ou está acontecendo com milhares de pessoas, mas aconteceu na sua vida. Você ficou mais de 10 anos sem ver o seu pai. Como é que foi o abraço depois de ter ficado mais de 10 anos sem vê-lo? Então, foi algo também, assim, que nem nos meus maiores sonhos eu sonharia daquela forma, né? Meu pai estava há 12 anos já nos Estados Unidos e aí, por, assim, ocasião de uma oportunidade e também por intermédio de amigos, Thaís, vamos tentar o visto? Gente, pelo amor de Deus, não vou tentar, não. Pra que eu vou tentar? Meu pai tá lá, ilegal, não vou. Não, vamos, a gente ia fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, assim, de feriado mesmo. Vamos, a gente vai estar lá, a gente já vai, agenda. Gente, pelo amor de Deus. E nisso, eu estava noiva. Eu já estava noiva. E aí, o meu noivo na época, né, meu marido hoje, Thaís, vamos, a gente já vai estar lá, o que a gente vai ficar fazendo no hotel enquanto eles vão estar lá no consulado? Aí me convenceu. Falei assim, ai meu Deus, que saco. Nem é uma coisa que eu quero. Sim. Eu vou tentar, vai ser negado. Eu vou ficar chateada, vou estragar a viagem. Sim. Mas aí eu fui e liguei para o meu pai. Pai, olha, Felipe tá querendo que eu tente o visto, mas me fala como que é, se eu tentar, tem perigo, assim, porque eu sempre penso muito no que pode acontecer, sabe? Eu ficava com receio, vai que eles te deportam, né? Não, pode tentar. Meu pai, assim, hoje ele está aqui, né? Mas se deixar, ele vai embora de novo.
Ele ama aquele país. Sim. Então, ele falou, olha, tenta, não, você tem que tentar mesmo. Fala a verdade. É só falar a verdade. Se tiver que ser, vai ser. Aí, nisso, eu mesma, assim, a vontade de conseguir era tanta que a gente mesmo preencheu. Falei, não, vamos, a gente mesmo vai fazer isso. E, assim, realmente eu segui o conselho dele. Coloquei tudo verdade. Tudo verdade no formulário. Falei que ele estava lá, que ele estava ilegal. E, assim, o não era garantido, né? E fui. De primeiro eu consegui o visto. E, assim, na época, né, o Felipe falou comigo, olha, se você conseguir, a gente vai para lá. Isso era setembro, a gente vai em novembro. Aí a gente faz um enxoval de casamento. Aí me deu um motivo para querer, né? Eu falei assim, agora eu vou tentar. Então, tá bom. Aí tentei e consegui de primeira. Uau, Consegui de primeira. Então, assim, depois de 12 anos, eu encontrei meu pai lá. Eu fui lá. E, assim, foi um momento de tremer toda mesmo. Meu pai, ele é muito sério, muito seco, sabe? Assim, ele não demonstra sentimentos com facilidade. E nesse dia, assim, o olhar dele, eu não vou esquecer. Foi muito emocionante. E o vô Geraldo? Então, aí faz continuidade, né, dessa história. Eu fui para lá, eu casaria no próximo ano, né, no ano seguinte, e meu avô faria 100 anos em dezembro, né? Então, eu falava com meu pai, olha, pai, eu quero entrar com você na igreja. Ah, e ele ainda na dúvida se viria embora ou não. E aí, ele tinha também a questão do meu avô, que faria os 100 anos. E eu falei com ele, pai, não tem mais o que você fazer aqui, olha. Sua família tá toda lá, né? Nós já formamos, a gente já tá bem, não tem porquê. Vai para lá. E foi o momento que meu pai decidiu voltar. Então, ele veio, ele chegou em dezembro, eu vim embora. Eu fui em novembro, né? E voltei em novembro mesmo. Em dezembro, ele chegou. E aí, ele passou um ano aqui cuidando do meu avô. Então, foi ele que cuidou dele, sabe? Praticamente morou com meu avô por um ano. E, assim, foi um momento realmente preparado por Deus para a despedida. Meu avô viveu 101. E ele passou ali um ano com meu pai. Foi muito lindo. A nossa vida ela é feita de momentos bons e ruins. Que, se a gente querer, se nós formos traduzir para um livro, são as páginas positivas e negativas. Todos nós temos páginas maravilhosas e temos páginas ruins. E isso faz parte da vida de qualquer ser humano. Sim. No livro da vida da Thaís França, qual foi a página ou quais foram as páginas mais tristes da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Olha, eu estou tentando segurar, mas você não está deixando, né? Vai fazer 3 anos que, assim, a minha família teve uma perda irreparável. E, assim, algo que foge da naturalidade da vida, sabe? A gente sempre cresceu com o pensamento de que os mais velhos vão primeiro. E não foi dessa forma que aconteceu com a gente. Um primo meu, que a gente perdeu com 22 anos, sabe? Eu tenho uma ligação muito forte com a família da minha mãe. E na família da minha mãe, somos 4 primos, né? Aliás, somos hoje 4, mas éramos 5 primos, né? E assim, a gente cresceu junto, por mais que eles não morem aqui, eles são de Ponte Nova. E aí, férias de infância, tudo, a gente sempre estava junto. Então, foi realmente perder um irmão. Muito difícil e o que resta é confiar, né? Que ele está em um bom lugar. Então, assim, não tem como te falar o que a gente fez para superar, porque existem coisas na vida que a gente não vai conseguir superar. Mas a gente vai aprender a lidar, a viver com esse sentimento, né? Sim. E a perda de Lucas foi isso. A gente, dia após dia, a gente aprende
a viver com essa ausência. Mas eu confio no propósito de Deus, sabe? Confio nos planos dele. Se ao invés do Luiz Gustavo, aqui agora estivesse o Lucas, o que você falaria pra ele? Eu te amo, sabia? Só isso. Era isso que ele falava. Independente do lugar que a gente estivesse, ele falava: eu te amo, sabia? E é isso. Com certeza ele ouviu essa declaração de amor que você fez pra ele, independentemente do lugar que ele esteja lá em cima, mas nós sabemos que ele está muito melhor do que Com nós, certeza. né? Ao lado de Deus. Em contrapartida, qual foi o dia, ou o momento, ou a página mais bonita da sua vida? Olha, difícil superar, né, a questão da existência física da Elisa. Mas um dos momentos mais felizes da minha vida foi meu casamento também. Né? Assim, eu namorei por 10 anos, casei com 11 anos já estando junta dele, né? A gente ficou 1 ano noivo. É o meu primeiro namorado. E eterno. E eterno. Como se diz, 18 anos e contando, estamos juntos. E assim, sem dúvidas, foi viver um sonho. Aquele dia ali, a gente realizou um sonho juntos, sabe? Foi maravilhoso. Que legal ouvir isso. Agora é o jogo das palavras. Chorando mesmo? Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Uhum. Podemos ir? Peraí, deixa eu me recompor para combinar com o momento, né? Vamos lá, podemos. Belo Horizonte. Olha, Uma palavra. uma palavra? Distante. Colégio estadual. Amizade. Governador Valadares. E quando a palavra foge da cabeça? Peraí, ó, no vídeo lá vocês diminuem, Oh, meu tá Deus, bom? pode ficar tranquilo. Deixa eu pensar aqui, Valadares. É meu lugar, né? Lugar. Vô Geraldo. Sabedoria. Lucas. Saudade. Felipe. Suporte. Elisa. Vitor. Farmácia. Caminho. Empreendedorismo. É a minha... Como é que eu falo, gente, a palavra? Missão. Thaís França. Forte. Um restaurante de Valadares. Um restaurante? Nossa. Pode falar o nome, fica à vontade. Nossa, bistrô. Ela é chique, gente. Nossa, ela é sensacional, Kelly. rica. Um bar de Valadares. Nossa, faz tempo, viu? Deixa eu pensar aqui. Um bar de Valadares? Olha, pra você ver, tá vendo? Tô precisando sair mais. Já nem tô lembrada onde eu Já deve ter frequentava. outros que você não conhecia. Pois é. Não, os novos eu nem conheço. Vamos lá, no Los Hermanos. É da minha época esse. Uma igreja em Valadares. Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Defina a sua vida com uma palavra. Bênção. Defina a sua história de vida com uma frase. Seja forte e corajosa. Defina essa conversa com uma palavra. Inspiradora. Uau. E foi uma honra ter você aqui e ter, né, a oportunidade de eternizar o seu maravilhoso enredo de vida. Foi maravilhoso, foi extraordinário e fico muito feliz e carregarei para sempre comigo esse dia de hoje, 10 de fevereiro de 2025, que foi onde eu tive a honra de eternizar a história de Thaís França. Muito obrigado por ter
aceitado, primeiramente, estar aqui. E foi um momento muito incrível para mim. Espero que tenha sido para você Com também certeza. ter estado aqui. Obrigado mais uma vez, sucesso. E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Para mim também foi uma honra. Tamo junto. Thaís França. E essa história espetacular vai ficando por aqui. Aqui você já sabe, todo dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Hoje tive a honra inenarrável de eternizar a história de Thaís França. E amanhã, com quem conversarei? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.